continuidade ao nosso assunto sobre a rejeição de Israel, nós falamos, no último vídeo, nós falamos sobre a questão que Deus ainda tem um plano para cumprir através de Israel, ok? Hoje, o plano de Deus está sendo desenrolado e cumprido através da igreja. Mas vai chegar um momento em que a igreja vai sair e Deus vai voltar a tratar com Israel novamente. Isso é muito bem entendido, esse parêntese, esse período de tempo que divide as duas fases. Eu pude mostrar a primeira vez que a palavra igreja ela surge, e a primeira vez que ela surge no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 16. E falei sobre a definição do que seja a palavra igreja, Somos embaixadores de Cristo. Agora, eu queria mostrar para você o exato momento em que a igreja começa. Ela começa no finalzinho, lá do Evangelho de João. É mostrado o início da igreja. Ok? Em João, capítulo 20, versículo 21, antes eu queria mostrar a promessa, A promessa de João 7, 37 a 39, que diz assim: ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. É bom lembrar que quando os discípulos estavam com Jesus, eles ainda não eram igreja. Eles eram discípulos, estavam recebendo o ensinamento do Mestre, mas ainda não haviam nascido de novo, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Não tinha havido ainda o sacrifício, o derramamento de sangue, que pudesse santificá-los, a ponto deles poderem receber o Espírito Santo dentro deles. Ok? Então a primeira vez que isso aconteceu foi logo após a morte de Jesus. Essa palavra que Jesus disse aqui se cumpre em João capítulo 20, versículo 21 e 22. João 20, 21 e 22, que diz assim: disse-lhes então Jesus segunda vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus, após ressuscitar, ele aparece aos discípulos e ele sopra sobre eles então o Espírito Santo e diz assim: recebei a promessa de meu Pai. Então a partir dali, eles receberam o Espírito Santo no sentido de nascer de novo. O Espírito Santo entrou dentro deles e fez aquela obra salvadora que nós conhecemos como novo nascimento. Aqui os discípulos nasceram de novo. O Espírito Santo puderam entrar, o Espírito Santo pôde agora entrar no espírito deles e começar a obra de santificação, de modificação na vida deles. Então aqui nasce a igreja, nesse exato momento. Ok, irmãos? Então fica bem claro essa colocação. Nós sabemos também que houve um derramamento de poder lá no Pentecostes, onde o Espírito veio sobre eles, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E eles transbordaram do Espírito Santo. Esse revestimento de poder é um poder além. Você tem o poder de Deus dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de você, mas existe um revestimento de poder. É como se eu tivesse vestido com essa roupa e agora eu coloquei um casaco por cima. É um poder extra, é um poder além. E esse poder veio sobre eles no Pentecostes, onde eles começaram a falar em outras línguas, que é a evidência do batismo. Eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que eles falassem. A evidência de que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Essa foi uma outra experiência que eles tiveram no Pentecostes. Ok, irmãos? Eu queria mostrar para vocês também que Paulo, ele via uma divisão. Eu já tinha mostrado isso quando a gente falou sobre os três povos de representação bíblica. Eu acho bem oportuno eu repetir novamente isso. Existem três povos de representação bíblica. Os gentios, os judeus e a igreja. Os gentios são todos os povos que não são judeus, judeu de raça. Ok? Os judeus são os descendentes de Abraão. Então, até Jesus vir, só haviam dois povos na terra de representação bíblica. Havia
Haviam os judeus e haviam os gentios, ok? Então, com a rejeição, né, de Israel ter rejeitado o Messias, os gentios, eles creram em Cristo. E por crerem em Cristo, eles passaram a ser igreja. E já é um terceiro povo. Então surge, no cenário, né, de tratamento de Deus com as nações, um terceiro povo, que é a igreja. Ok? Então hoje nós temos três povos, gentios, judeu e igreja. Há uma forma de judeu se tornar igreja? Assim, aceitando a Cristo. Há uma forma de gentio se tornar igreja? Assim, aceitando a Cristo, se torna igreja. Então Paulo, ele via essa divisão. Eu queria mostrar isso. 1 Coríntios 10, 32. Falo isso para que você não venha pegar as profecias que é para Israel e tomar para si. Existem muitas profecias para se cumprir precisamente para o povo judeu. E se você interpretar erradamente, você vai pensar que é para você. Essa chave é fantástica. 1 Coríntios 10, 32 diz assim: não vos torneis causa de tropeço, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Então ele mostra aqui três povos: judeu, grego e a igreja de Deus. Grego aqui, ele está se referindo a gentio, porque Alexandre o Grande, quando ele começa a conquistar o mundo, ele toma uma decisão de helenizar o mundo. Esse helenizar era transmitir a cultura grega para os outros povos, inclusive o seu próprio idioma. Então quando fala grego, está se referindo aos gentios espalhados por todo o mundo que começaram a absorver a cultura grega. Por isso que ele fala gregos aqui. É como o inglês, né? Hoje o inglês é falado no mundo todo. Assim era naquela época. Os cidadãos falavam grego como seu segundo idioma. 1 Coríntios capítulo 1, 21, também vai mostrar essa divisão. Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. Aprove a Deus salvar, pela loucura da pregação, os que creem. Pois enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria, olha, ele diz, enquanto os judeus pedem um sinal e os gregos, ou gentios, buscam sabedoria, nós, a igreja, no caso, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, ou loucura para os gentios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, são chamados a ser igreja, não é? Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo mostra aqui essa divisão de povos. Efésios capítulo 2, versículo 13, mostra essa mesma divisão. Eu estou mostrando essa divisão com insistência, porque eu considero essa a principal chave de interpretação para se entender a escatologia bíblica. Você compreender que existem coisas destinadas aos gentios e coisas destinadas ao judeu e coisas profetizadas destinadas à igreja, ok? Que vão acontecer. Efésios 2,13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ou seja, de ambos os povos, gentio e judeu, fez um. Derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz. Então, você vê que criar dos dois um novo homem. Então, a igreja, apesar de a pessoa ser judia e aceitar a Cristo, ela se torna igreja. E apesar do gentio, ser gentio, quando aceita a Cristo, se torna igreja. Mas a igreja não é Israel. Nota que ele diz, é um outro povo. Ele diz bem claro aqui, faz um novo homem, não é? Diferente. Assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, gentios, e paz aos que estavam perto, os israelitas, a quem pertenciam as alianças, o culto, as promessas. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ok? Então, agora nós somos igreja. É muito bom a gente agora mostrar que o plano para Israel não terminou. Vários profetas do Antigo Testamento, eles mostram a segunda fase, onde Cristo ele vai vir,
na sua segunda vinda, ele vai restaurar a nação de Israel, ele vai dividir as terras de Israel, muito profetizado em Ezequiel, por exemplo, ele vai fazer a redenção no povo, foi profetizado em Jeremias, essa redenção em Isaías, em Zacarias, o povo precisava de uma salvação, ok? Eles vão aceitar a Cristo, eles vão nascer de novo, e eles vão ser enxertados na oliveira verdadeira, eles que são ramos naturais que foram cortados quando não creram no passado. Então o plano para Israel ele vai continuar. Agora, esse plano ele começa a se desenrolar após a saída da igreja. Deus volta a tratar com Israel. Isso é muito perceptível quando você vai ler Apocalipse, no capítulo 11, 12, 13 e 14. Mostra ali que Deus está tratando só com Israel, ok? Durante o período da tribulação. Logo no início, no capítulo 11, as duas testemunhas, elas começam profetizando em Jerusalém, mostrando algo local para Israel. E no versículo 19 do capítulo 11, a arca da aliança ela aparece, mostrando que Deus está tratando com a nação de Israel. No capítulo 12, aquela mulher que foge para o deserto representa a nação de Israel que está sendo perseguida no momento da tribulação. E continua-se, capítulo 13, capítulo 14, tratando especificamente com a nação de Israel. Amém? Então é muito bom que se saiba disso. Em Romanos 11, versículo 17, diz assim, Paulo mostrando esse novo tratar com Israel de novo. Essa nova, Deus voltando a tratar novamente com o seu povo. Ele vai mostrar isso em Romanos 11, 17. É bom você ler Romanos 11 todo, para você ter uma noção exata daquilo que a gente está tratando aqui. Mas vamos ler a partir do versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, os ramos naturais, o povo de Israel, e tu, sendo oliveira brava, ou zambujeiro, que são gentios, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, e Cristo é a oliveira, Israel foi cortado como ramo natural, e nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Romanos 11, 18. Não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás então, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu, pela tua fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não te poupará a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, para contigo, a bondade de Deus, se permaneceres nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Aqui acaba com aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre, Então pode ser cortado. 24. Pois se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Então, da mesma forma que os ramos naturais foram cortados e nós, como oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira, um dia esses ramos naturais que haviam sido cortados vão ser enxertados de novo. Não é? Quanto mais eles que são ramos naturais, claro que Deus continua um plano com eles. No versículo 25, pois não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude dos gentios aqui está falando justamente do trabalhar de Deus com o povo gentil, que agora se tornou igreja. Não é? Essa plenitude dos gentios. Hoje nós vivemos uma dispensação onde o Espírito Santo habita dentro de nós, onde nós desfrutamos da nova aliança, que é bem superior à antiga. Então, hoje o Espírito ele habita em nós em plenitude, somos usados nos dons, nos 9 dons do Espírito, existem os 5 dons ministeriais, a igreja operando grandemente na terra. Isso aqui é a plenitude dos gentios, que começou lá no Pentecostes, não é? Esse tempo de plenitude, algo pleno. E 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então ele diz que todo Israel vai ser salvo. Quando? No final da tribulação.
ok? Bem no finalzinho, Jesus volta para eles e eles são salvos. Este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Está ali, Romanos 11, 27. Então existe um plano para ser completado em Israel. Eu gostaria de mostrar Jesus, ele se lamentando porque Israel não prestou atenção na sua vinda, né, na sua primeira vinda. Ele mostra isso em Mateus 23, 37, quando diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das asas, e não o quiseste. Eis aí abandonada vos é a vossa casa. Pois eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis, até que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, nesse exato momento aqui, Israel então foi cortado, ok? Foi completamente cortado e entrou então o período da igreja. Agora eu vou mostrar para você no Antigo Testamento onde foi profetizado a restauração de Israel, ok? Zacarias, capítulo 19, versículo 9, vai mostrar o arrependimento do povo e o reconhecimento de que Jesus era o Cristo. Vamos lá. Zacarias 12, 9. Naquele dia tratarei de destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui ele está falando do combate final, né? Quando Israel estiver completamente cercado, a cidade de Jerusalém cercada. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para aquele a quem transpassaram. Ou seja, quem foi transpassado? Jesus. Eles olharão e vão considerar: nós matamos o Messias há 2000 anos atrás. Eles vão considerar isso. E o prantearão, como quem planteia por seu filho único. E chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Vão chorar, vão se arrepender de ter transpassado o Messias. A ficha vai cair. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as demais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Aqui a gente entende porque Paulo falou que todo Israel seria salvo. Então nós percebemos que haverá uma salvação nacional no final, na segunda vinda de Cristo, ok? Então, com certeza foi muito proveitoso esse tempo aqui, onde nós pudemos mostrar, não é, a rejeição de Israel e o plano de Deus para Israel sendo completado ali no início da tribulação até o final da tribulação. Deus volta a tratar com Israel e no final da tribulação salva eles e eles entram para o milênio, então, completamente restaurados como nação. Ok, queridos? Então fiquem na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.